Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelista São Mateus nos apresenta este maravilhoso discurso que Jesus fez na montanha, o Sermão da Montanha. Esse sermão que começa com as bem-aventuranças, onde Jesus nos apresenta o caminho que nos leva à vivência do reino de Deus. O caminho que nos leva à vida plena, à comunhão de amor com Deus e, obviamente, ao testemunho da fé. Porém, Jesus dá continuidade ao seu sermão, aos seus ensinamentos, fazendo referência à lei de Moisés. Ele deixa bem claro que ele não veio para abolir a lei, abolir os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Ele faz referência à lei de Moisés. No entanto, para o evangelista São Mateus, Jesus é o novo Moisés. E por isso, ele nos apresenta agora a nova lei. A nova lei, sem abolir, sem cancelar o valor da lei antiga, ele dá para todos nós a clareza daquilo que devemos viver como filhos e filhas de Deus. Ele dá a clareza, ele nos leva à compreensão da essência da lei. E a essência da lei é a lei nova do amor. Ele é o novo Moisés, ele, portanto, Jesus, é um novo legislador que nos apresenta a essência de toda e qualquer lei que liberta o coração humano, que plenifica a nossa vida de Deus. É a lei do amor. É a luz do mandamento do amor que nós devemos compreender todo o Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7 do evangelista São Mateus. Hoje, o ensinamento de Jesus é precioso, mas ao mesmo tempo ele é difícil de ser colocado em prática. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Jesus faz referência à famosa lei de Talião, uma lei muito antiga, muito mais antiga do que o próprio povo de Israel, e que o povo de Israel encontrou nessa lei, na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, o fundamento para realizar a justiça. Num contexto social
marcado pela violência, pela injustiça, onde os mais fortes, economicamente, politicamente, socialmente, os mais fortes humilhavam, esmagavam os pequeninos. Nesse contexto de injustiça, a lei de Talião foi uma lei formidável para estabelecer a relação de justiça entre as pessoas, justamente porque ela procura promover a igualdade entre as pessoas. Ela procura promover a igual dignidade entre as pessoas. Olho por olho, dente por dente. E isso independe do poder econômico que a pessoa tenha, do poder político que a pessoa tenha. Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, o Verbo de Deus feito carne, a palavra de Deus que assumiu a nossa humanidade, Ele deixa claro: eu, porém, vos digo. E aí entra a essência da lei de Deus. Não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Dá-lhe também o manto. O que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que seus discípulos e discípulas devem viver no mundo pela ação da graça de Deus, o mandamento do amor. Sobretudo nas relações difíceis, quando muitas vezes somos provocados naquela nossa natureza corrompida pelo pecado e, portanto, queremos muitas vezes responder com agressividade, com violência. Queremos responder o mal ao mal com o mal. Queremos responder ao mal com o mal. E Jesus está dizendo que nós, seus discípulos e discípulas, recebemos a graça de Deus, recebemos o dom do Espírito Santo, que nos capacita a viver o mandamento do amor, mesmo quando nos é dado o direito de denunciar as pessoas, de condenar as pessoas nos tribunais humanos, nos tribunais civis, nos tribunais da igreja, mesmo quando temos o direito de condenar. Sim, podemos nos servir dos tribunais, mas tudo deve ser vivido segundo o mandamento do amor, que o próprio Cristo nos ensinou. Esse amor que foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nós recebemos pelo sacramento do batismo. Esse Espírito nos capacita a responder ao mal com o bem, a responder às injúrias com a verdade, com a bondade, com o perdão, dando às pessoas a oportunidade de conhecer o testemunho da fé, o testemunho dessa justiça de Deus, que é impregnada de misericórdia. Por isso, São Paulo, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da sua segunda carta aos Coríntios, ele diz: irmãos, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos
a não receberdes em vão a graça de Deus. A graça de Deus nos foi concedida pelo dom do Espírito Santo. Nós não podemos receber em vão. Pelo contrário, tendo consciência do mandamento do amor, que essa graça cresça cada vez mais em nós, pela vivência do mandamento, pela vivência da bondade, do perdão, da reconciliação, a promoção da justiça, quando muitas vezes somos injustiçados. Não receberdes, diz São Paulo, em vão, a não receberdes em vão a graça de Deus. Pois ele diz, no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo, nenhum motivo de escândalo. Quando muitas vezes dizemos ser cristãos, e diante da dificuldade enfrentada, da injúria, da injustiça, respondemos com tanta agressividade, com tanta violência, com tanto ódio. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo, para que o nosso ministério, para que a nossa identidade de cristãos não seja desacreditado, mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus. E aqui São Paulo apresenta as diversas dificuldades enfrentadas por ele e a forma como ele respondeu, como homem de fé, como homem que faz a escolha pela graça, pelo amor, pela bondade, pela justiça do reino de Deus, que é impregnada de misericórdia. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que venha em socorro às nossas fraquezas. Que a graça de Deus não seja derramada não seja derramada em vão em nossos corações, mas que possamos, como Jesus nos ensinou, segundo a graça que vem do seu sagrado coração, que possamos responder com amor, responder com o perdão, com justiça e misericórdia, as injúrias que muitas vezes, no dia a dia da nossa vida, recebemos. Faça a sua oração, no silêncio do seu coração. Peça a graça de Deus, não somente para nós, mas para toda a humanidade, para todos aqueles que são discípulos e discípulas de Cristo, de modo que tenham a coragem de não dar escândalo, de não permitir que a graça seja derramada em vão, mas como Jesus, que o mandamento do amor oriente os nossos passos, motive todas as nossas decisões. CançãoNovaPlay.com. Assine já!